Ele, que foi criança, que dormiu no colo, brincou no chão, correu na rua. Ele andou por aí, pregou o amor, foi o amor. Ele sentiu dor, toda dor, carregou os fardos, carregou a nossa cruz. Ele foi crucificado, foi humilhado, foi morto. Ele fez a morte andar para trás, fez a história recomeçar, ressuscitou dos mortos, mudou a história, deu nova esperança e vai voltar. Ele, a estrela da manhã, o caminho, a verdade, a vida. Ele, torre forte, voz que ecoa sobre as tempestades, luz em meio à escuridão. Ele é a paz aos inquietos, ele é a graça aos sobrecarregados, voz aos injustiçados, força aos fracos, casa aos desabrigados, pai aos desamparados, luz para os perdidos, liberdade aos cativos, amor aos oprimidos. Ele é Alfa, Ômega, início, fim. Ele é Jesus, o amor que nunca mudou, o nome sobre todo nome, Jesus. Tá? Então, o que esse louvor ele traz? Né? É um louvor do Paulo César Baruch, né? Um louvor muito bacana. Ele diz o seguinte, ó: Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar. Ou seja, todos nós cometemos esse erro de julgamento. A gente julga pessoas, né? E não tem como a gente amar as pessoas se a gente comete esse pecado do julgamento. E às vezes a gente julga erroneamente, injustamente. Então a gente tem que ter muito cuidado com o julgamento, né? E aqui continua, né? O louvor continua: e abrir mão do meu direito de justiça. Muitas vezes a gente tem que abrir mão do direito de justiça da gente para a gente aceitar o outro, para a gente poder aceitar o outro, né? E essa questão do perdão, eu falo, gente, ela é tão séria, mas tão séria, né? Que o próprio apóstolo Pedro, né? O Pedro, ele chega para Jesus, porque o que a lei mosaica ela falava, né? A lei de Moisés. Ela falava que você tinha que perdoar até 7 vezes. Até 7 vezes. Isso era da lei. Mas na graça, Jesus vai e muda isso. Porque Pedro, provavelmente alguém aborreceu muito Pedro, provavelmente um dos discípulos, né? E Pedro chega para Jesus e fala para ele, fala: Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? E interessante que quem tem o temperamento de Pedro, né, essas pessoas muito precipitadas, pessoas que são agitadas demais, que não deixam nem você falar, ela já pergunta e já dá a resposta, né? Pedro pergunta para Jesus: até quantas vezes o meu irmão vai pecar contra mim e eu tenho que perdoar ele? Aí o próprio Pedro emenda: até 7? Aí Jesus, já conhecendo o coração de Pedro, Jesus fala: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, o que Jesus quis dizer? Ele quis dizer: olha, perdão não tem limite. Não tem limite. Você não pode sonegar perdão, né? Você não pode. Pessoa te magoou, te machucou, né? Você pega e você tem que perdoar, né? Não quer dizer que você tem que continuar caminhando com aquela pessoa, mas quando você vê aquela pessoa, não pode te dar uma fincada no coração, né?
Porque às vezes a pessoa te magoa, quando você vê aquela pessoa, você tem vontade de matar a pessoa. E isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Né? Eu gosto muito, um dos exemplos maravilhosos da Bíblia, é sobre os dois irmãos, Esaú e Jacó, dois gêmeos, né? Os gêmeos, filhos de Isaac e Rebeca. Né? Então, o que aconteceu? Jacó já saiu desde o útero da mãe dele, já saiu agarrado ali no calcanhar de Esaú. Né? No nascimento. Depois, ele pega e compra a bênção da primogenitura, porque, mesmo sendo gêmeos, foi Esaú que tinha nascido primeiro. Então, Esaú era o detentor da bênção da primogenitura. Só que o Jacó, ele sabia disso. Só que ele valorizou muito mais a bênção da primogenitura do que quem tinha o direito, que era Esaú. Esaú, né, o Jacó aproveitou um momento lá que Esaú estava com fome, Esaú tinha chegado do trabalho, estava com muita fome, e pediu, e Jacó era bom de comida, ele fazia uma boa comida, ele era um bom cozinheiro, e tinha feito lá um guisado. Esaú, quando chega do trabalho, estava cansado, estava com fome, fala com ele, olha, me dá um pouco desse seu guisado aí, de lentilha. Aí Jacó aproveitou da situação, falou, ó, eu te dou, mas você tem que me dar o seu direito de primogenitura. E Esaú, né, virou para ele e falou assim, de que me vale esse direito de primogenitura se eu estou quase morrendo de fome? Me dá esse negócio logo aí. Aí Jacó, esperto, pegou e deu para ele. Ou seja, Jacó, mesmo sendo enganador, valorizou o direito de primogenitura que Esaú não valorizou. Então passou a perna nele aí. Depois, na hora que o pai estava morrendo, Isaac, que foi abençoar os filhos, né? A mãe, Rebeca, chama lá Jacó e veste Jacó com a roupa de Esaú e manda Jacó lá para receber. Né, chega a fazer até pelo, né, porque Esaú era peludo e Jacó não era, Jacó era liso. Então ela faz uma roupa lá de ovelha e veste nele para ele ficar peludo. O pai já estava perdendo, o pai tinha perdido a visão, não estava enxergando mais nada. Aí o pai passa a mão e percebe, né, fala assim, olha, a pele é de Esaú, né? A voz é de Jacó, mas a pele é de Esaú. E abençoa Jacó no lugar de Esaú. E quando Esaú fica sabendo, depois que termina isso, né, e que Esaú chega lá para poder pegar a bênção do pai, depois de ter feito lá o guisado, né, para o pai, que o pai gostava, aí o filho chega, o detentor do direito, Esaú, chega e fala, ô pai, tá aqui o seu guisado. E, né, ali Isaac treme nas pernas, nas bases. Fala assim, mas peraí, eu já abençoei você, quem que veio aqui então? Aí o filho fala, foi Jacó. Ele já me enganou uma vez com a bênção da primogenitura e agora me enganou de novo. Né? E ele fica com tanta raiva do irmão, né, que ele fala assim, quando meu pai morrer, depois que o meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão. Eu vou matar o meu irmão. Porque ele me passou a perna 2 vezes. Aí a mãe, né, Rebeca, ouve, e ela fala assim, não, Jacó não pode ficar mais aqui não, porque assim que Isaac morrer, Esaú vai matar ele. Aí ela manda para casa do irmão dela, de Labão. Né? Manda para casa de Labão. E o que acontece? Né? Labão ali passa a perna em Jacó, né? Ele fica lá 20 anos trabalhando pelas filhas, por Lia e Raquel, né? Depois ele fica mais 6 anos, no total dá 20 anos que ele fica lá com o sogro dele. Depois, quando ele estava bem rico e tal, abastado, ele queria sair, o sogro não deixava, com muita dificuldade ele saiu. Aí, no meio do caminho, ele encontra com o irmão dele. Né? Ele fica sabendo que o irmão dele está vindo em direção a ele. Aí ele fica com muito medo. Ele fica com muito medo. E ele simplesmente entra ali, né, no Val de Jaboque.
né? Ali ele tem ali tem um significado profundo a palavra Peniel, né? Ali acontece com ele o Peniel, né? A Bíblia diz que ele luta com o próprio Deus, né? Ao ponto dele ser tocado na própria articulação da coxa, né? Por isso que, olhar a Bíblia lá, até hoje os judeus não comem, né, o nervo da coxa dos animais, por causa dessa questão aí de Jacó, lá no Val de Jaboque. E o que acontece? Quando ele sai, ele fica com medo, ele fala assim, opa, eu prejudiquei o meu irmão, e agora ele vai querer me matar. Aí ele manda todo mundo na frente, fica só ele e a esposa dele, para trás, Raquel, né? Que ele mais amava. O restante ele mandou na frente. Só que quando o irmão chega, o irmão vai dar um abraço nele, né? E ele fica morrendo de medo, né? Ele já começa a falar, olha, eu trouxe presente para você e tal, eu trouxe presente. Fala, não, não, meu irmão, não precisa nada disso não, né? Não precisa nada disso, né? Então o irmão já estava bem quebrantado, né? Esaú já estava bem quebrantado, tinha acabado com aquilo. Só que Esaú fala com ele, ó, vamos fazer o seguinte, né? Que ele fica bem para trás, nós vamos ficar devagar aqui, porque nós vamos junto com vocês. Aí Jacó, né, vem o medo de novo, fala, não, não, faz o seguinte, olha, eu estou com as mulheres, né, com criança pequena, né, eu vou atrás de você, mas você vai na frente, pode ir na frente, depois a gente vai se encontrar. Só que o que acontece? Jacó foi para outro lugar, né? Ali o nome de Jacó já não era Jacó mais, era Israel, que significa como príncipe lutastes com Deus, né? Esse é o significado de Jacó. E o que acontece? Ele só se encontra novamente com o irmão depois na morte do pai. Na morte do pai, na morte de Isaac. É só aí que ele se encontra, né? Mas teve uma restauração. Só que, por que eu estou falando? Por que eu contei toda essa história? Porque teve ali, né, o encontro, teve perdão, e eles não... Sabe, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não vou conseguir caminhar junto com a pessoa. Você não precisa caminhar, né? Não precisa caminhar. Só que quando você vê a pessoa, você não pode sentir um desejo de querer matar aquela pessoa, né? Foi o que aconteceu com Esaú. Esaú perdoou. Quando ele viu o irmão dele, apesar de todas as trapaças que Jacó tinha feito, ele simplesmente ele esqueceu. Ele deixou para lá, ele abraçou, ele beijou, né? Ele conheceu ali a família de Jacó. Então é isso, né? E o nosso estudo hoje, né, nós vamos tocar em alguns pontos exatamente sobre o perdão, né? Sobre o perdão. E eu vou passar o texto, tá? A gente vai estar vendo o texto aqui. Eu vou passar um texto muito importante que fala sobre a parábola do credor incompassivo, né? Esse texto é maravilhoso, porque ele traz uma verdade aí muito profunda para a gente, tá? Então você vai ver aí na tela, né? Então, o nosso tema, né? A nossa mensagem é a bênção do perdão. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 21 a 35. E diz o seguinte: então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, contudo, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo, e tudo eu te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrado na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente,
ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Né? Então, a gente tem que entender o seguinte, né? Tem um pastor da Jocum, pastor Cote, ele falava o seguinte, ele falava que parece que existe uma linha tênue, né? Uma linha fina, que prende uma pessoa a outra, a pessoa que não libera perdão. Então, assim, muitas coisas, as pessoas, às vezes, né, aqui Jesus cita, ele fala espíritos atormentadores, né? Tem uma versão que fala verdugos. Então, a pessoa que não consegue perdoar, muitas vezes ela sofre muito na própria pele, na própria alma. Por quê? Porque existem espíritos atormentadores que atormentam a pessoa porque a pessoa não consegue perdoar. Então, se você, né, quer ser uma pessoa livre, você precisa perdoar. E nesse texto que a gente vê aqui, né, de Mateus, então o que acontece? Pedro, né, ele chega ali para Jesus e pergunta para Jesus: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7? Por que Pedro pergunta até 7? Porque a lei judaica, ela dizia que se você perdoasse 7 vezes, estava tranquilo, você não precisava perdoar mais. Só que Jesus, ele veio para cumprir a lei, né? E Jesus, ele muda completamente isso, e ele fala para Pedro: olha, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, ou seja, o que é 70 vezes 7? 490, né? E tem uma versão que fala ao dia. Ou seja, o que Jesus quis dizer? Perdão não tem limites. Perdão não tem limites. Então, você não pode sonegar perdão, né? Pode ser aquela pessoa que causou muito mal para você, causou muito dano, sabe? Eu acho que eu já compartilhei aqui, né, um caso de um irmão lá de Foz do Iguaçu, né? Não sei se o Santos se lembra que aconteceu isso, né? Que o camarada lá, um caseiro, sabe? Um caseiro de um cara bem de vida, sabe? Lá de Foz do Iguaçu. O camarada era fazendeiro. Fazendeiro. Olha para você ver o que aconteceu na vida dele. E esse fazendeiro, isso lá de Foz do Iguaçu, quando eu estava lá, ele tinha uma filhinha. A filha, eu acho que tinha 7 anos de idade, a menina. A menininha, a menina linda. Ele era crente, o dono da fazenda. E o caseiro, o que o caseiro fez? O caseiro pegou, estuprou a menina, a filha do dono da fazenda. E além dele estuprar, ele matou a menina e enterrou. Aí, procurando a menina com muito tempo, encontraram a menina morta, enterrada. Aí foram descobrir, a polícia e tal, aí investigaram, descobriram que era o caseiro lá que tinha matado a menina. Aí prenderam, né? Prenderam. Foi não sei quantos anos, 50 anos de prisão, um negócio assim. Aí olha para você ver, eu falo, eu não conseguiria fazer isso, eu não cheguei nesse nível. Mas o pai, né, ele foi lá dentro, ele foi lá na cadeia, sabe? Ele foi lá na cadeia. Aí ele conversou com esse caseiro que matou a filha dele e falou para ele assim: olha, eu vim aqui para perdoar você, para perdoar, porque eu não posso dormir com essa culpa. E a única forma de eu não dormir com culpa nenhuma é perdoando você. Porque eu sei que o que você fez é Deus que vai julgar você. Mas eu preciso liberar perdão sobre a sua vida. Olha só a atitude, né, de uma pessoa que entendeu o valor do perdão. Né? Porque quando nós entendemos o que Deus fez por nós, ou seja, entregou lá na cruz do Calvário Jesus, nós não vamos ter problema para perdoar as pessoas. Nós não vamos ter problema nenhum para perdoar as pessoas. Então você não pode ter raiva, sabe? Tem gente que, pelo amor de Deus, né? Às vezes não conversa com o irmão, sabe? Tem raiva do sobrinho, tem raiva de. Não, a pessoa às vezes pode ter causado muitos males para você, muitos danos, mas você não pode sonegar perdão. Não pode. Você tem que liberar perdão, né? Porque somos nós que somos agraciados com a bênção do perdão.
Sabe? A liberdade que existe no nosso coração, a alegria que existe no nosso coração, ela vem exatamente porque nós somos perdoadores. Porque nós entendemos o papel do perdão. Né? E esse texto, aí o que é que acontece? Né? Jesus vai e fala ali da parábola do credor incompassivo. Né? Fala, olha, tinha um devedor lá que devia lá para o rei cerca lá de 1.000 talentos. Né? Ele fala lá, na verdade não era talentos, ali era denários, 1.000 denários. Né? E ele não tinha como pagar. Aí o rei mandou lá prender, né? Prender ele, a filha dele, para serem escravos. E, né, esse pai, ele chega lá diante do rei, né, e fala com o rei, fala, ó rei, por favor, me perdoa essa dívida, eu não tenho como pagar, mas eu vou trabalhar e eu vou pagar. Aí o rei consternado, a Bíblia diz que o rei consternado, ele fala assim, não, tudo bem, você está perdoado. Só que imediatamente, quando ele sai dali, ele encontra o outro lá que devia a ele, né, que era credor dele, né? Então ele encontra lá o outro servo que devia para ele uma quantia muito menor do que o que ele devia para o rei. Só que o que ele fala? Ele fala a mesma coisa, fala assim, olha, me perdoa, porque né, eu vou conseguir, eu vou trabalhar e vou pagar. Só que o que acontece? Ele vai e não perdoa. Ele foi perdoado pelo rei, e agora ele sai, ele encontra um que devia uma quantia muito pequenininha, né? Quando a gente faz as contas, era uma conta de mais ou menos 10.000 vezes mais, né? É menos que ele devia, né? E o outro não perdoa ele. Aí o rei fica sabendo. O rei falou assim, olha, a pessoa falou, olha, o senhor perdoou a dívida dele, só que ele encontrou lá um conservo que devia pouquinho para ele e ele não perdoou. Aí o que acontece? O rei manda chamar ele e fala assim, peraí, não devia tu também perdoar, né, o teu conservo? Pois eu te perdoei. E o rei, né, fica indignado e pega e manda ele para a prisão. E a Bíblia, o que Jesus está falando? Porque Jesus cita uma parábola, né? O que é uma parábola? É uma história, né, ali que não é verdadeira, não é real, mas que tem um grande fundo de verdade, né? Para ensinar para nós uma lição. Jesus estava falando o seguinte, olha, se você não perdoar o teu irmão, você vai ser entregue a espíritos atormentadores. Então, olha, tem muita gente atormentada porque não consegue perdoar. Não consegue perdoar. E nós não podemos fazer isso. Nós não podemos. Por mais que a dor seja grande, por mais que a pessoa, às vezes, tenha causado muitos danos para a gente, muitos males, sabe? Você não precisa caminhar junto com a pessoa, mas você não pode sentir aquele desejo de acabar com a pessoa quando você vê a pessoa. Né? É aí que você vai entender que realmente você perdoou. Né? E nós vamos ver 6 pontos rápidos aqui desse texto, que né, vai mostrar para a gente a importância do perdão. O primeiro é que Deus perdoa. Então nós temos que entender que o maior perdão foi liberado por Deus. Foi liberado por Deus. Porque o que a Bíblia estabeleceu? Está lá em Romanos. Fala que o salário do Romanos 6, né? O salário do pecado é a morte. Então, todos nós estávamos condenados à morte. Mas a Bíblia continua. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O que Deus fez? Pegou o filho dele, o filho amado, Jesus Cristo, mandou lá na cruz do Calvário, para que ele morresse em meu lugar, em seu lugar. Por isso que nós somos perdoados. Né? Ele se sacrificou em nosso lugar. Então, assim, hoje, nós não vamos mais morrer por causa do nosso pecado. Mas nós entendemos, nós compreendemos. Né? Então, o pecado na vida do cristão, do crente, ele tem que ser um acidente de percurso. Um acidente de percurso, porque nós que fomos regenerados, restaurados, nós entendemos o valor do perdão. Então, você não fica mais buscando ali pecado. Né? Pode até, às vezes, acontecer alguma coisa, algum acidente de percurso, mas você entendeu o preço. E eu entendi o preço que foi pago lá na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário. Jesus pagou o preço por mim e por você. Né? Pagou o preço por mim e por você. E nós precisamos, quando nós entendemos isso, nós não vamos sonegar perdão de jeito nenhum.
O segundo ponto, perdão traz libertação. Perdão traz libertação. Então, tem muita gente aprisionada por causa da falta de perdão. Por causa da falta de perdão. Aí a pessoa vai no consultório terapêutico, né? Faz terapia e tal, não tenho nada contra, pode fazer, é bom fazer, né? É importante. Só que muitas vezes a raiz do problema não é a alma. A raiz do problema é a falta de perdão. Muitas vezes a raiz do problema é a falta de perdão. Então, assim, e tem coisas que às vezes a gente precisa buscar até em Deus, sabe? Por que a gente não consegue, às vezes, perdoar? Né? Às vezes tem pessoas que foram abusadas quando, né, na sua tenra idade, quando crianças. Aí a pessoa, sabe, acaba com a vida da pessoa. A pessoa não consegue perdoar, não consegue liberar perdão, né? E vira uma tragédia. Aí, enfermidade, doença, por quê? Por causa da falta de perdão. Por causa da falta de perdão. E nós precisamos liberar perdão, porque é isso que Cristo deseja para nós. É isso que ele fez por nós. Né? A Bíblia diz que nós éramos pecadores. Nós éramos pecadores. E ele foi lá e fez o quê? Deu a vida dele por mim e por você. Então nós não podemos, em hipótese alguma, né? Eu falo, pode ser a pior pessoa do mundo. Pode ser a pessoa a pior do mundo. Nós precisamos perdoar. Para quê? Para que nós estejamos libertos. A questão não é a outra pessoa, a questão somos nós. Né? Existe aí um princípio espiritual. Quando você perdoa, você cancela essa prisão espiritual. Isso é muito importante. Terceiro ponto, quem ama, perdoa. Se você entende, se eu entendo o amor de Deus, né, o amor ágape, precisamos entender isso. Amor ágape significa amor doador. Significa amor doador. Significa o amor de quem deu o seu próprio filho. Né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus pegou o seu filho, o único filho, e deu lá na cruz do Calvário. Quando nós entendemos isso, nós não vamos ter problema, hipótese alguma, de sonegar perdão. Você vai ter facilidade. Você vai ter facilidade. Porque você já entendeu o processo de perdão. Você já entendeu que Deus te perdoou, que Deus liberou sobre você perdão. Né? A Bíblia diz que já não existe mais condenação sobre você. Hoje, o diabo não pode mais te condenar. Por quê? Porque você entendeu que você foi perdoado por Jesus. Então você recebeu essa marca, esse selo, né, de Jesus, de Cristo. Você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Isso é tão importante, meu Deus, né? Quando a gente entende isso, sabe? Quando eu entendi isso, eu falei, meu Deus, foi maravilhoso, né? Por isso que eu fui para a igreja, né? No primeiro dia, eu já tinha entendido, né? Lá teve uma palavra sobre salvação, primeiro dia eu entendi. Daí 3 meses eu estava descendo as águas do batismo, né? Porque eu entendi o processo, eu entendi a necessidade, eu sabia ali que eu era uma nova criatura, e que eu precisava passar pelo processo de Deus. Às vezes é um processo, né, não é fácil, é complicado, é um processo de renúncia, mas que vale a pena, vale a pena ser fiel, sabe, em tudo. Felizmente, algumas pessoas não conseguem, acham que o caminho é difícil, mas, gente, eu falo, olha, tem nada mais gostoso do que você ter paz no seu espírito, né? Quando nós falamos aqui do texto, né? Tem gente que vive com tormenta, vai deitar, né? Esses espíritos atormentadores atormentam a pessoa, por quê? Porque a pessoa não consegue perdoar, a pessoa não consegue perdoar, e se a gente não consegue perdoar, nós vamos ser atormentados, você não vai ter um sono tranquilo. Então, não só negue perdão, sabe, nós vamos orar hoje à noite por isso, né? Para que Deus nos ajude, para que Deus nos dê essa revelação, né, que está na palavra dele, mas que muitas vezes nós precisamos praticar. Porque é muito importante para isso libertar a nossa vida,
né, de toda opressão. O quarto ponto dessa lição tão importante: quem é perdoado, ama. Olha, presta atenção. Quem é perdoado, ama. Né? Então, quando você entende, né, eu falo, gente, eu tenho tantos exemplos de pessoa que, sabe, que me magoaram, que me machucaram, e que eu não tenho raiva nenhuma das pessoas. Não aconteceu cada coisa comigo já nesse âmbito do perdão, nesse âmbito do perdão. Em Foz do Iguaçu, eu fui muito provado, né, por gente de dentro da própria igreja, né? Talvez se fosse outro, nem na igreja mais estaria, sabe? Mas eu não. Eu permaneci fiel. Por quê? Porque eu entendi, né, a palavra de Deus, porque eu entendi a bênção liberada no perdão. Sabe, eu não quero ser escravo dos meus sentimentos, de jeito nenhum. Eu quero ser livre. Eu quero ser livre para adorar a Deus. Eu quero ser livre para cultuar a Deus. Eu quero ser livre para estar na casa de Deus, louvando, adorando, glorificando a Deus, declarando que Deus reina sobre a minha vida. Sabe, eu não quero ser um hipócrita. Eu não quero ser um fariseu. Né? Eu quero ser um adorador, um verdadeiro adorador. Né? E hoje, graças a Deus, quando eu chego na casa de Deus, quando eu chego na presença de Deus, meu coração está livre. Meu coração está livre, não existe fardo sobre os meus ombros, né? Esse fardo é de quem não libera perdão, graças a Deus, né? Meu ombro não tem esse fardo, não tem, eu já entendi, então assim, eu já liberei perdão sobre todas as pessoas que me machucaram, que me magoaram, né? Então eu não trago mais essa opressão sobre a minha vida, né? E da mesma forma, Deus quer libertar todos nós, né? Às vezes você fica com um resquíciozinho, né, de alguém que causou algum dano, e a gente fica retendo no coração da gente, a gente fica segurando, não quer liberar perdão, e a gente precisa liberar perdão, porque é benéfico para nós, isso vai trazer cura para nós, é importante. O quinto ponto: perdão não tem limites, né? Foi o que Jesus falou para Pedro. Pedro perguntou: até quantas vezes? Até 7, né? Como eu falei no início, Pedro era um camarada muito impulsivo, ele traz a pergunta e ele mesmo dá a resposta, né? Ele fala, até 7 vezes? Quantas vezes, né, meu irmão vai pecar contra mim que eu tenho que perdoar? Até 7? Aí Jesus fala para ele: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. O que Jesus estava dizendo? Olha, perdão não tem limite. Não tem limite. Você tem que perdoar o tempo todo. Pessoa te machucou, perdoa, libera perdão. Porque quem vai ser o maior beneficiado vai ser você. Você, eu, serei eu. Então, sabe, não tenha problema com ninguém. Não tenha problema com ninguém. Você vai dormir em paz, você vai ficar em paz, você vai ficar tranquilo. Sabe, hoje, gente, eu falo, olha, eu bato nessa cama aqui, graças a Deus, não tomo mais remédio para dormir, sabe? Tomo não, né? É, direto, durma, né? Deita ali 11 horas, acordo 8 horas da manhã, 7, 8 horas da manhã, tranquilinho, tranquilinho, sossegado. Tomo meu café tranquilo, né? Chego na minha academia, sabe? Converso com todo mundo, vou lá, converso com o outro, evangelizo todo mundo, sabe? Por quê? Porque eu entendi, sabe? E eu vejo, né? Às vezes a gente conversando com as pessoas, a gente vê tanta gente magoada, né? Eu chego na academia, o que eu ouço, né, de pessoas que estão com raiva, sabe, de marido, de esposa, de filhos, né? E ali eu vou ministrando perdão, sabe? Eu vou ministrando perdão. Todo dia eu mando uma mensagenzinha no grupo, né, para eles. Então assim, todo mundo lá, sabe, eu gosto de todo mundo, eu sou amigo de todo mundo, né? Chego, converso com todo mundo, sabe? Por quê? Porque eu entendi, eu compreendi a bênção por trás do perdão, né? E quando nós entendemos isso, gente, você vai viver tranquilo. E o que Deus quer para mim, para você é isso, é que você possa gozar dessa plenitude, né, de que Deus tem preparado para mim e para você. E para terminar, para finalizar, ponto 6: perdão gera mais perdão. Olha só, ponto 6: perdão gera mais perdão. Né? Para a gente finalizar, lá em Mateus 6, 14, 15, diz:
Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Olha só, tem uma condicional aqui, em Mateus 6, 14 e 15. Né? Se a gente não perdoar, o Pai, Deus, também não vai perdoar a gente. Agora, se eu perdoar, Deus vai te perdoar. Existe uma condicional. Então, nós não podemos, você não pode, em hipótese alguma, sonegar perdão. Você pode falar assim, mas fulano de tal me prejudicou tanto, né? E sabe, você, né, fica com aquela raiva no seu coração, traz, né, dentro do seu coração aquela ansiedade, aquela raiva, aquela ira, aquele ódio, né? Porque tem gente que não pode ver outra pessoa, né? A pessoa eu falo muito, né, com os meus filhos, com o Vinícius, com a Sara, com o Rui, né, sobre essas questões, porque os jovens, às vezes, têm muita facilidade de, sabe, de não perdoar, né, de ficar com raiva das pessoas. Um negócio, assim, impressionante, impressionante. A gente que está mais madura na fé, né, a gente tem uma facilidade de caminhar, né, facilidade de olhar para as pessoas e perceber nas pessoas, muitas vezes, a fragilidade da pessoa. Gente, tem gente que, né, muitas vezes não é porque ela quer, não. É porque realmente ela não consegue. A pessoa sofreu tanto, foi tão dizimada pelo sofrimento, que muitas vezes a pessoa, a forma que ela tem de expressar a dor dela é através da falta de perdão. É através da falta de perdão. E por isso, eu e você, nós precisamos entender, e não somente entender, mas praticar isso na nossa vida. Praticar. Pessoa te feriu, a pessoa causou dano para você, a pessoa causou males para você, perdoa. Perdoa, porque você vai ser beneficiado com o perdão. Amém?